Oi, gente! Estamos no bloco 4, é a última parte praticamente aí, tá? Da apostila, seguindo a lógica, né? Do verbo, né? Do entendimento mais, mais fácil pro menos fácil. Então, a gente está agora na parte de conjugações problemáticas, é a última parte do verbo, tá? Então, nós finalizamos o bloco 3 com o imperativo. Lembra? Eu tô apagando o quadro, ó, tá? E agora a gente vai para conjugações problemáticas, que esse nome é engraçado, porque na verdade não é problemático. A questão é que esses verbos aí, tá? Eles apresentam uma conjugação que tem como base um outro verbo. É porque a formação desses verbos, né, como palavras, eles têm como base um outro verbo que já existe. Então, se você entende esse verbo de origem, tá? Você vai entender a conjugação desses outros verbos. Tudo bem? Então, nós temos aí 8 letras, 8 itens, do A até a letra A até a letra H. E aí eu vou falando cada um deles, tá? Na letra A, você tá escrito aí na sua apostila, ó. Esses verbos aí, ó. Verbos. Ver. Rever, entrever, e como é que eu separei demais aqui? Antever. O que está escrito aí, jovens? Verbos ver, rever, entrever e antever são conjugados como o verbo ver, já que são derivados desse mesmo verbo. E aí o que a gente percebe, né? Tem dois verbos aí que talvez quando você bata o olho você não entenda. Rever, ver novamente, né? Entrever significa, tá? No sentido de pressentir, ou ainda pode ser, né? No sentido de prever. Tudo bem? Antever, no sentido de ver antes. É no sentido, né, de adivinhar mesmo, tá? Tudo bem? Só que tanto rever, entrever e antever, olha aqui, ó, a base deles, ó. Esses três verbos, jovens, são verbos derivados do verbo primitivo ver. Então, do jeito como você conjuga o ver, vai ser a maneira como os outros vão ser conjugados também. Então, nós temos aí, né? Se eu digo eu vejo, eu revejo, ok? Eu entrevejo e antevejo. Tá? Então, outro, né? Por exemplo, ele vê, ele revê, ó, olha a lógica, ó, tá? Se é rever, então é entrever. E antever. Aqui, ó. E assim sucessivamente. Então não são problemáticos. É porque todos eles, se você perceber, a base deles está exatamente no verbo aí, o ver, que foi usado para derivar esses outros três. Tudo bem? Essa é a letra A. Letra B, nós temos aí o verbo prover, que significa abastecer, tá? Em que ele tem já duas formas já diferentes de conjugação. Então você tem que prestar atenção. Esse verbo prover, ele é igualzinho ao verbo ver no presente do indicativo, mas a conjugação dele já se diferencia. Porque quando, né, eu tenho aí o pretérito, ele não é igual ao pretérito do ver, mas ele é o pretérito do vender. Então, vou apagar aqui e a gente vai agora para a letra B, tá? Verbo prover, que significa abastecer, tá? Ele é igualzinho ao verbo ver,
no presente do indicativo. Então, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, nós vês, eles veem. Tudo bem? Isso, verbo ver. Mas, quando é perfeito, né? E aí, esse perfeito, a gente está sabendo que é um pretérito perfeito. Tá? Do verbo vender, a gente percebe, né, que obviamente a conjugação dele vai ser muito diferente. Então, eu tô pegando aqui como base esses dois verbos para você ver como é que ocorre isso, tá? Então, qual é o pretérito perfeito de vender? Eu vendi, tu vendestes, ele vendeu, nós vendemos, vós vendeis, eles venderam. Tudo bem? Só que a gente quer o verbo agora, o prover. O que eu observo? Tá? Que quando eu uso esse verbo no presente, ele vai respeitar a conjugação do verbo ver. Então, se eu vejo, então eu provejo. Se tu vês, provês. Né? E assim sucessivamente. Ele provê, nós provemos, vós proveis. Eles provêm. Isso, quando eu quero, né, usar o prover também na conjugação igualzinho ao ver, tá? No presente. Mas, quando eu quero usar esse prover de abastecer no passado, eu já vou pegar como base, tá? O nosso queridíssimo aí pretérito perfeito do verbo vender. Então, aqui, o próprio exemplo aqui, né? Ele proveu a casa com boa comida. Terceira pessoa, vendeu. Se vendeu é a conjugação do verbo vender, do pretérito perfeito, como é que é a conjugação de prover dentro dessa lógica? Ele proveu. Ele proveu a casa com boa comida. Professora, que esquisito. É esquisito porque a gente não usa esses verbos, né? É mais fácil usar o verbo abastecer, né? Mas se você quiser praticar, a lógica, né, de conjugação do pretérito perfeito de vender é a mesma de prover. Então, ele proveu, vendemos, provemos. Provém, proveis, provi, vez. A lógica é a mesma, tá? Nós temos aí agora, letra C, verbo reaver. O verbo reaver, ele é defectivo. Lembra verbo defectivo? Verbos defectivos são aqueles que não apresentam conjugações, né, em todas as pessoas. Nós sabemos que temos as pessoas aí, né? Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O verbo defectivo é aquele que não apresenta conjugação em todas essas pessoas. Então, às vezes pode faltar o eu, né? Pode faltar, aí no caso, né? Pode faltar o ele, tá? Então, quando isso ocorre, a gente tem aí um verbo defectivo. Na letra C, a gente tem exatamente esse verbo que é o verbo reaver. Então, ele é defectivo no presente e no pretérito, e aí ele é igual a haver. Verbo haver, tá? Então, nós temos aí na nossa frase, ó, na nossa apostila, como exemplos, nós reavemos o carro, eu reouve o carro, ou vós reaveis. Então, vou apagar, vou botar a letra C aqui para você ver isso com mais calma, tá?
letra C, verbo reaver, tá? Ele é igualzinho ao verbo haver, tá? Então, nós temos aí como exemplos na apostila, ó. Nós reavemos o carro. Eu. A louca. Já confundi no haver com reaver. Reouve. O reaver no sentido de ver novamente, né? Mas aí no caso, o reaver no sentido de você ver novamente dentro dessa lógica do haver, tá? Então, eu reouve o carro. E ainda tem um outro que eu trouxe a mais, tá? Então, nós temos aí, tá? Ele é defectivo na conjugação de presente e na conjugação de pretérito, tá? E aí nós temos como exemplos, nós reavemos o carro. Qual seria a conjugação do verbo haver? Havemos. É como está aí na apostila. Opa, vou pegar então a lógica, a mesma lógica que serve para o verbo haver, vai existir para o verbo reaver, né? Mas isso aqui é no presente. Posso usar o verbo reaver no pretérito? Sim, mas ele também vai apresentar aí também formas, né? Ele não vai apresentar conjugações em todos. Então, no pretérito, eu reouve o carro, né? No sentido da mesma conjugação do verbo haver no pretérito, que é ouve. Tudo bem? Mesma lógica. Ó. E vós reaveis, a conjugação dele é igualzinha ao verbo haver no vós. Só que a gente só tem essas três formas aí, porque como ele é um defectivo, ele não apresenta mais conjugações nos outros pronomes pessoais. Então só temos esses aqui mesmo, tá bom? Porque ele é defectivo. Na letra D. Letra D. Ó, o D, gente, é um pouco parecido com o A, tá? Então, nós temos aí o provir, convir, intervir e o vir. Assim como, né, a gente viu na letra A, nessa letra D aí, todos esses verbos são terminados em vir, eles são conjugados como o verbo vir, tá? Todos eles. Então é dentro da mesma lógica. Do jeito que eu for conjugar esse, eu conjugo os outros, tá? Então nós temos aí como exemplo, né? Cuidado, ó, o verbo vir, né? Verbo ver não, hein? Muita gente confunde isso. Verbo ver é de enxergar. Verbo vir, vir, indica movimento. Então, cuidado com isso, tá? Então, nós temos aí, ó, eu provenho de uma excelente família. Ué, por que eu conjuguei esse verbo provir? Porque provenho é conjugação do verbo provir no presente. Por que eu conjuguei dessa forma? Porque eu respeito e sigo a conjugação do verbo vir. Então, se fosse o verbo vir, eu venho de uma excelente família. Então, se eu venho, eu provenho, tá? O outro exemplo, isso não me convém.
tá? É a mesma lógica do verbo vir. Isso não me convém. Desculpa, né? Na terceira pessoa é a mesma lógica do verbo vir, né? Vem. Vou botar aqui, ó. Convém, por que eu escrevi dessa forma, né? Dentro da lógica do verbo vir, vem. E por último, ele interveio quando foi necessário. Por que eu conjuguei o verbo intervir desta forma, tá? Porque ele vai respeitar a mesma lógica da conjugação do verbo vir. Então, se eu escrevo ele veio, ele interveio. Tudo bem? Letra E agora. Cuidado com essa letra E, que essa letra E é meio chatinha, tá? Verbos mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. É chamado de grupo Mari porque você percebe que pegou a letra de cada um desses verbos e aí somando, né, dá o nome do grupo Mari, tá? Se quiser usar isso como recurso só para lembrar os verbos, tá ótimo, tá? Esse grupo aí de verbos, desses verbos aí, vai ter o EI, tá? Nas formas risotônicas. O que é forma risotônica? Olha como é fácil, ó. Risotônico, riso, vem de raiz. Tônico significa o quê? O mais forte, né? Então, formas risotônicas, gente, são aquelas formas, tá, em que a sílaba tônica, isso mais forte significa sílaba tônica. Ela está dentro do radical do verbo. Deixa eu apagar isso aqui para escrever direito para vocês. Tá? Dentro do radical. Eu tenho até um exemplo aqui, bonitinho. Tem um verbo andar, por exemplo, ó. O verbo andar, no exemplo que eu tenho aqui, a gente tem, ó, vamos conjugar no presente. Verbo andar, eu ando. Como é que a gente separa? Eu ando. O verbo andar, tá? Ele vai apresentar o radical até aqui, ó. Esse é o radical. Eu observo que quando eu conjugo o verbo andar na primeira pessoa, eu ando. 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 Sílaba tônica, ok? Está dentro do radical? Está dentro do radical. Forma risotônica. Deu para entender? Então, quando nós temos aí os verbos mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar, eles vão apresentar, tá? Essa terminação aí, ó, ei, tá? Esse ditongo aí dentro do radical. Então, vocês têm aí como exemplo o mediar, eu medeio. Ansiar, não é eu ansio, eu anseio. Remediar.
O remediar é o mais engraçado de todos, porque a gente fala que a gente acha que é remedio. Não é remedio, é remedeio. Tá? E aí a gente tem também o odiar, que é o odeio. Tá? A gente observa que quando a gente anexa, tá? Esse ei, junta esses verbos, esse ei, ele vai se juntar exatamente dentro dessa forma risotônica, que é exatamente a parte, tá? Mais forte ligada ao radical, tá? Ao radical do verbo, claro, tá? Vamos para a letra F. Na letra F, vocês tomem cuidado com isso, tá? Porque eu já escutei gente falando assim, ai, eu ansio por isso. Não, eu anseio, tá? Então toma cuidado com isso. Agora vamos para outra. Letra F, o verbo requerer é igual ao verbo querer no presente, com exceção do eu, na primeira pessoa, e o pretérito, né, ele é regular a vender. Então, requerer, ele tem a mesma forma do verbo querer, como a gente fez na outra letra, lembra? No presente. Só que, no presente a gente tem eu quero. Quando você vai conjugar o requerer no presente, respeitando a conjugação do querer, você tem, na verdade, não é eu requeiro, eu requeiro. Bota uma observação aí, tá? Mas é o único também que apresenta também essa diferenciação. Os outros vão respeitar totalmente aí a mesma conjugação do querer, tá? Quer ver? Eu quero, quer dizer, eu quero. Alô? Eu quero, tu queres, ele quer. Nós queremos, vós quereis, eles querem. Como fica o requerer? Tirando o requeiro, que a gente já entendeu por quê, né? Se tu queres, requeres. Se ele quer, ele requer. Se nós queremos, nós requeremos. Nós requereis. E nós, eles requerem. Tudo bem? Mas isso respeitando o verbo querer no presente, jovens. Como é que a gente conjuga esse mesmo verbo, tá? No pretérito. No pretérito, ele não vai respeitar o querer. Ele vai respeitar a conjugação do vender. Tá? E é o pretérito aqui. Então, a gente tem aí, né? Tá aí na apostila. Eu requeiro, tu requeres, ele requer. Eu requeri, tu requereste, ele requereu, né? No pretérito, como é que fica primeiro esse vender, né? Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Como fica essa forma do requerer no pretérito, tá? Então, se eu vendi, eu requeri, tá? Se tu vendeste, requereste. Vendeu. Isso é esquisitinho, né? Requereu.
Mas tá certo, tá respeitando a ordem, tá? Vendemos, requeremos. Vendestes, requerestes. Venderam. Requereram, tá? Prática, gente. Escreve, escreve, escreve. Nada de decoreba. Escreva, tá? Pra entender. Letra G. A ter, reter, conter. Mesma lógica dos outros verbos. Vou botar de que vocês estão vendo aqui pra cá, né? A ter, reter, conter. E é igual a ter. Olha a lógica. A ter, reter, conter, todos eles terminam como ter. Então a conjugação também vai ser a mesma, tá? Eu tenho, eu a tenho, eu retenho, eu contenho, tá? E por último o H. No H, compor, compor, repor, depor igual a por, tá? São verbos também derivados do verbo por. Então, se eu ponho, eu componho. E se eu componho, eu reponho e deponho. Mesma lógica, tá? E aí, isso também vale tanto para presente como para pretérito. Tudo bem? Terminado isso, eu acho que seria interessante a gente fazer uns 3 exercícios aqui na apostila, tá? Pra gente ver rapidamente como é esse uso, tá? Desses verbos. Então, nós temos aí, por exemplo, na número 1, a gente tá agora nos exercícios da apostila, tá? Número 1, faça a correlação adequadamente. Nós temos aí, número 1, presente narrativo ou histórico. 2, presente habitual. 3, presente científico. 4, presente com valor de imperativo. E 5, presente com valor de futuro. Então, enquanto eu estou apagando o quadro aqui, você está higienizando a mão e bebendo água. Então, vamos entender o número 1, jovens. Número 1 da apostila, tá? E quer que você marque, temos aí 5 alternativas. Quais são as 5 correspondentes aos tipos diferentes de presente? A número 1 é presente narrativo ou histórico. Presente narrativo ou histórico é aquele presente, né, lembra? E como ele tá ligado a um fato, tá? Ele é, na verdade, aí, ele é cristalizado. Então eu posso, independente do fato mesmo ter sido passado, eu posso usá-lo na forma presente. Dentro das alternativas aí, o único que me dá essa ideia, lembra que é o contexto, que dá essa ideia de presente narrativo ou histórico, é a frase: dessa forma, os bandeirantes começam a vencer o gentio da terra. Bandeirantes começam. Verbo começar, conjugado na terceira pessoa do plural, mas caramba, professor, é presente, agora. Sim. Só que bandeirante não é um fato histórico, não existiram realmente os bandeirantes. É uma ação cristalizada no tempo. Então eu posso usar o presente como fato histórico. Então esse aí já é o número 1, tá? 2, presente habitual, né? Então, a número 2 é presente habitual. Ainda estou na número 1, mas ela está dividida aí, né, em 5 alternativas. Na alternativa 2, presente habitual, é aquele recorrente, né, sempre, que acontece sempre. Vendo aí nas análises, eu tenho aí uma frase que se encaixa perfeitamente no presente habitual. Sempre faço exercícios físicos pela manhã. Como eu sempre faço exercício, eu faço exercício hoje, fiz ontem, vou fazer amanhã e faço sempre. Então eu posso usar o presente habitual para indicar uma ação rotineira, tá? Então essa é a número 2. Alternativa 3, presente científico, né? É a tal da verdade incontestável, lembra? Então nós temos aí nas alternativas aquela frase ali, ó. Assim, o organismo mantém, terceira pessoa, mantém sua defesa natural. O organismo sempre mantém. Ele sempre mantém a defesa. Então, como é uma verdade, né, absoluta científica, eu posso usar também o presente. Tudo bem? Alternativa 4. Presente com valor de imperativo, impositivo. Nas alternativas a gente tem: por favor, você pode.
Você pode me dar uma informação? Então, a gente observa aí que esse presente com valor de imperativo, no caso aí, né? A gente tem um presente, mas ainda associado ao infinitivo. Mas ele tem um valor de imperativo, tá? Mesmo sendo um presente aí. E por último, presente com valor de futuro. Dá essa ideia, ó, de proximidade. Lembra? Futuro próximo, tá? Dentro das alternativas aí, amanhã eu explico. O explica é presente, mas como ele está associado ao advérbio de tempo amanhã, ele me indica um futuro próximo. Por ser um futuro próximo, posso usar o presente, né? Dentro dessa lógica? Pode. Então, amanhã eu explico essa questão para você. Dentro aí da ordenação, 4, vou apagar aqui, vou botar para vocês. Então, nós temos aí, tá? 4, 1, 2, 5 e 3. Tudo bem? A próxima que eu queria fazer com vocês é a 2 da Unirio, tá? Tem um fragmento de que tem uma questão aí da Unirio que tá escrito assim: neste momento, o bordado está pousado em cima do console. Vou botar a frase aqui. Temos essa forma aqui composta, ó, que chama atenção, né? Por que tá aqui essa forma composta? Neste momento, o bordado está pousado em cima do console. Eu tenho um verbo auxiliar, mais um verbo principal, tá? Em que esse está é um verbo auxiliar, lembra? Tá? Em que ele amplia o sentido do verbo principal. Quando eu tenho está pousado em cima do console, tá? Eu percebo aí que está pousado. O está dá uma ideia de presente. Mas eu tenho aqui uma ideia de presente associado a um particípio. Se o verbo principal está no particípio, é porque eu tenho uma ação aí que começou lá atrás. E quando eu falo o bordado está pousado, isso aqui me dá uma ideia, né, de pretérito. É um pretérito composto, ok? Então, esse pretérito aí composto, né, a forma dele, ele quer que você marque a alternativa em que esse pretérito composto aqui, ao ser, né, passado, ele vai querer que você passe ele para o mais que perfeito composto. Uau! Então, calma aí, isso aqui já é pretérito composto, passado. Ele quer, então, que esse pretérito aqui passado seja passado por mais que perfeito. Ele quer o passado do passado. Lembra? Então, se ele quer o passado do passado, como é que fica isso? Então, eu botei até um esqueminha aqui que eu vou passar para vocês, para vocês visualizarem isso com calma, tá? A gente tem aí, né, o está pousado, né, que é uma locução verbal, ele quer a forma composta mais que perfeito. Então, isso aqui é a locução verbal, verbo estar, auxiliar, mais o principal. Ele quer que eu passe por mais que perfeito composto. Para ser mais que perfeito composto, lembra disso aqui? Eu falei, isso aqui é composto, né? Tô louca, tá, gente? É locução verbal, tá? Locução verbal no passado, tá? Esse composto, lembra? Qual é a forma do composto? Verbo ter, o verbo haver, mais verbo principal. Lembra disso? E esse verbo principal é o verbo no particípio, né? Se eu já tenho está pousado, se eu já tenho esse está pousado, isso aqui é uma locução verbal, né? Eu vou ter que passar isso aqui, esse pretérito, para um pretérito mais pretérito ainda, ou mais que perfeito. Mas se ele é composto, é verbo ter ou verbo haver mais o verbo principal no pretérito, no particípio. Pô, se está pousado, eu não posso mudar esse pousado.
Porque ele não muda, lembra? Ele tá sempre no particípio. Como é que eu vou transformar, então, essa locução verbal no mais que perfeito? Já sei. Se é uma locução verbal, qual é dos dois aqui, qual que eu posso ampliar o sentido dele? Se esse aqui, né, a forma nominal não muda, o corpinho dele é o mesmo de particípio, eu vou mudar isso aqui. Esse verbo auxiliar, ele vai ter que ser conjugado no mais que perfeito, para que eu marque a alternativa que apresente o mais que perfeito. Só que o mais que perfeito composto, o verbo composto, é obrigatório ter o verbo ter ou o verbo haver. Então, é transformar esse verbo estar no verbo ter ou haver, no pretérito, mais esse próprio verbo ser aqui. Na verdade, o verbo estar. Vou mostrar lá em cima, tá? Então, se o estar pousado, ele vai ter que ser transformado em mais que perfeito composto, então o pousado mantém. Como é que eu transformo esse estar em mais que perfeito composto? Mais que perfeito composto, sendo que esse composto tem que ter o verbo ter ou o verbo haver. Já sei. Eu vou flexionar ele no mais que perfeito. E aí, se está pousado, né, é uma ação que já está concluída no pretérito, o mais que perfeito é o passado do passado. Então, em vez de ser está pousado, tinha. Olha o verbo ter aqui, ó. Tinha estado pousado. Vamos ver se tem essa alternativa. Sim, tinha estado pousado, letra C. Eu venho, então, pousado. Verbo principal no particípio. O tinha estado é o verbo auxiliar. Mas calma aí, professora. A senhora falou que o tempo composto são dois verbos. Concordo. Só que aqui no caso, jovens, a gente tem, né, um tempo composto no mais que perfeito. É o passado do passado. Se eu não posso mudar a forma nominal, que já está no particípio, como é que eu vou transformar, como é que eu vou mostrar o passado do passado? Eu vou ter que flexionar isso aqui apresentando um passado realizado muito antes. Por isso que tinha estado. Eu tenho que pegar o estar, transformar o estar numa locução verbal composta, em que tem a presença do verbo ter, indicando mais que perfeito. Por isso que tinha estado pousado. Tudo bem? Para vocês brincarem aí enquanto vocês estão em casa, tá? Mais um, eu queria pegar um de imperativo, tá? Eu vou pegar a número 4, por último, tá? Então eu vou apagar o quadro pra gente ver isso com calma. Temos aí o número 4, que é da UERJ. Então tá assim, tirai o índio do seu ninho e apresentai o em Paris. Pela maneira como estão sendo usados esses verbos, tirar e apresentar, eu já estou vendo já que é imperativo e imperativo afirmativo. Por que é afirmativo? Não tem o não junto? Afirmativo, tá? Então eu percebo aí, né? Pela conjugação aí, tirai vós. Eu sei, gente, porque só de bater o olho eu já visualizo, tá? Então temos aqui, ó, uma questão de uso, tá? Do vós em relação ao verbo tirar e ao verbo apresentar. Tirai vós o índio do seu ninho e apresentai, né? Esse apresentai aí no sentido também de vós também, tá? Ambos. Lembra que o imperativo afirmativo, qual é a base dele, né?
A base dele não é o presente? Então, a gente tem aí, se fosse reescrito este trecho, substituindo apresentai-o por apresentai-o por exibam-no. Exibam-no. A primeira forma verbal seria, tá? É quase uma regra de 3. Então, o que a gente observa aqui? Vamos pela lógica. Para eu saber esse aqui, eu tenho que identificar esse aqui primeiro. Exibam. Pô, terceira pessoa do plural. Tudo bem? Primeira pessoa do plural, que eu exiba, que tu exibas, que... Pô, isso aqui, presente do subjuntivo. Tudo bem? Pô, se o presente de um serviu para o outro, o presente subjuntivo de um vai ter que usar para o outro também. Então, se eu tenho aqui terceira pessoa do plural, presente subjuntivo, que são eles, né? Exibam no eles, que eles exibam. Pô, terceira pessoa do plural de tira, relacionado isso aqui, que eu tire, que tu tires, que ele tire, que nós tiremos, que nós tirarmos, que eles tirem. Porque se o voz do presente serviu para cá também, o plural é eles, né? O eles, presente do subjuntivo aqui, ó, conjugado no presente do subjuntivo, também tem que servir para cá também. Aqui também tem que ter terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Então, se eu tenho exibam no, que eu tire, que tu tires, que ele tire, que nós tiremos, que vai tirar, que eles tirem. Então, seriam, tirem o índio do seu ninho e exibam-no em Paris. Então, tire os índios do seu ninho e exibam-no em Paris. Então, é a letra A. Tirem. Tudo bem? É isso, jovens. Por enquanto, é o que a gente pode ver hoje, tá? Faça os exercícios em casa com calma, com atenção, tá? Esse momento atípico é um momento pra gente manter aí, tá? Na nossa engrenagem. Fiquem calmos, estamos juntos, tá? Hidratem-se, bebam água, lavem as mãos, tá? Eu também tô fazendo isso em casa, eu tô com pensamento em vocês e vai dar tudo certo, tá? E aí eu vou me despedir com o Dr. Spock, tá? Que a gente pode mais ficar se abraçando, se beijando, então, vida longa e próspera para todos. Beijo!